e todos ignorantes no sentido de não termos conhecimentos ainda. Nós nascemos das mãos de Deus sem experiências. Só que Deus cria com um objetivo. Tudo que Ele cria deve evoluir sempre, deve crescer. A marcha da evolução é para todos e para tudo. É por isso que Deus nos manda para vivenciar experiências na matéria, certo? Será que Deus pegaria essa fagulha de vida que somos nós no momento da criação, porque nós somos apenas um ponto de luz, um exemplo. Nós não temos identidade, nós não temos um nome, nós não temos um endereço, nem consciência de que a gente existe, no comecinho nós temos. Será que Deus pegaria essa centelha divina e jogaria num corpo humano? É incompatível, né? E Deus, lógico, como Ele é infinitamente sábio, Ele sabe disso. Então Ele manda a gente começar a estagiar nos vários reinos da natureza, começando pelo reino mais bruto, que é o reino mineral. É o reino mais bruto de todos. Milhões e milhões de anos se passam e nós vamos estagiar num outro reino. Vegetal. Milhões e milhões de anos passaram e nós vamos habitar o reino animal. Milhões de anos passaram e finalmente nós chegamos no reino hominal. Nesse momento aqui nós adquirimos uma coisa importantíssima que nos diferencia dos animais. A inteligência, a razão, a individualidade do espírito. Muito bem. Eu adquirindo a razão, eu adquiro a capacidade de fazer escolhas. E a partir daí eu me torno responsável por tudo aquilo que eu fizer. Ninguém vai cobrar de um leão ele ter matado um bicho para comer, né? Ele não tem consciência. Ele é guiado pelo instinto. Mas a partir do momento que adquirimos a razão, a coisa muda de figura. Tá ok? Nós destacamos aqui a sabedoria de Deus. Não vamos aprofundar também, não vou deixar dirigente louca, né? Porque vocês terão lá na frente, na escola de aprendizes, aulas específicas sobre isso aqui. Tá? Se a gente começar a entrar por esse caminho, nós não vamos avançar, né? O que nós destacamos aqui é a sabedoria de Deus, porque Ele dá a cada um de nós o aprendizado que a gente merece e consegue absorver naquele momento. Nós não conseguiríamos habitar um corpo humano, então a natureza não dá saltos. Vamos começar do zero, tá? Até chegarmos ao desenvolvimento da razão. Observando a humanidade, nós notamos uma grande diferença entre as pessoas, não é isso? Entre nós somos pessoas diferentes umas das outras. Mas espera aí, se Deus nos criou todos iguais, como que eu posso explicar a imensa diferença entre os seres humanos? Não estou falando de aparência. Eu estou dizendo como que eu explico pessoas que têm fartura. Se Deus nos criou iguais, como que existem pessoas na sociedade que têm riqueza, fartura, uma saúde muito boa, felicidade, viver em paz, acesso à educação, à cultura. Em contrapartida, eu tenho pessoas que enfrentam a fome, a miséria, deficiências físicas de toda a ordem, a guerra, o sofrimento, a escuridão. Deus é sábio e justo e bom? Como que eu explico esse abismo entre as pessoas? Isso. Vocês se lembram que nós falamos que quando a gente entra no reino nominal, nós adquirimos o quê? Razão e a liberdade de fazer o quê? Ora, se eu tenho a liberdade de fazer escolhas, eu posso ir por um caminho muito bom, né? Eu posso ir por um caminho que me leve a lugares bons, ou seja, eu posso escolher fazer coisas boas para as pessoas. Mas, se eu tenho liberdade, eu posso escolher o caminho inverso. Eu posso escolher ter atitudes que prejudicam os outros e que me prejudicam, certo? A essa liberdade de escolha, como nós chamamos aqui na doutrina espírita? Olha, o pessoal é rápido, né? Nós chamamos de livre-arbítrio. Muito bem. Isso tem muito a ver com as diferenças que nós mostramos, tá? Agora. Toda vez que nós decidimos fazer uma coisa, né? Que nós tomamos uma decisão,
entra em vigor uma das leis universais. Uma das leis universais. Que existe, inclusive, na nossa física humana. Na física humana, ela tem o seguinte enunciado. A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade e em sentido contrário. É uma das leis de Newton. Se eu não me engano, a terceira. A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário, mas com a mesma intensidade. Olha um exemplo. Pegue uma bola de basquete e jogue a bola na parede com suavidade. Como que ela vai voltar para você? Suave, tranquila. Pegue a bola de basquete e jogue com raiva na parede. Como que ela vai voltar? Com violência. É exatamente isso que essa lei de Newton está dizendo. A ação corresponderá a uma reação em sentido contrário e com a mesma intensidade. Todas as nossas ações vão desencadear, então, reações. Se eu escolho fazer coisas boas para a Cleide, por exemplo, a vida vai me devolver o quê? Seja aqui, no futuro ou na outra vida. Eu vou colher os frutos dessa ação boa, não vou? Nem que seja um sorriso da Cleide, mas eu vou colher. Se eu escolho fazer coisas ruins para a Márcia, é só um exemplo, tá? O que eu vou receber em troca da vida? A minha colheita, eu fiz a semeadura, a minha colheita não vai ser nada agradável. Se a colheita não acontecer nesta vida, ela vai acontecer na próxima. Porque a lei de Deus, ela é infalível, ao contrário da lei humana, a lei de Deus não falha, certo? Voltando à criação, rapidamente. Nós falamos que Deus nos deu a vida para a gente crescer sempre. Ele nos mandou estagiar nos vários reinos, não mandou? Nós chegamos ao corpo humano, não chegamos? Depois de milhões de anos estagiando nos reinos inferiores. E aí? Será que nós vamos alcançar? Lembra daquele caminho que eu falei, da ignorância à perfeição? Será que nós conseguimos atingir a perfeição em uma única vida, num corpo humano? Uma vida que dura, vai, em média, 90 anos, 70, 80, é possível? É possível compreender a Deus plenamente em 70 anos? Não é possível nem, às vezes, compreender a gente mesmo, né? Em 70 anos, que dirá a Deus. Muito bem. Deus, sabendo disso, nos dá uma grande bênção. Além de todas as outras, a vida eterna, o mentor espiritual, aquele monte de coisa que Deus nos oferece, Ele nos dá a oportunidade de voltar várias vezes, para que esse aperfeiçoamento aconteça de forma gradativa, porque a natureza não dá saltos. Muito bem. A essa possibilidade de voltar várias vezes nós chamamos de reencarnação. A pergunta 166, muito bem. Então, esse é o início da conversa de Kardec sobre a reencarnação. Como pode uma alma que está habitando um corpo humano atingir a perfeição se ele não consegue isso em uma encarnação? Ora, voltando. Se uma criança não consegue atingir os objetivos da escola